O caminho da restauração passa por alguns fatos que eu preciso reconhecer na minha vida. Fica aqui com a gente que hoje a gente vai falar sobre reconhecer. Reconhecer é algo que precisa acontecer na nossa vida para que a restauração de Deus seja efetiva em nós. Reconhecer o quê? Reconhecer aquilo que muitas vezes fizeram comigo no meu passado, na minha história, mas também reconhecer as coisas que nós fizemos, que nós mesmos fizemos contra outras pessoas. Existem sempre duas dimensões do passado que a gente vai ter que lidar, que a gente vai ter que se defrontar com ela. Primeiro, a dimensão das coisas que fizeram comigo. E, em segundo lugar, a dimensão das coisas que eu fiz. Em Gênesis 32, que é a história que a gente quer utilizar hoje aqui como pano de fundo, mais uma vez, trazendo a vida de Jacó, Jacó ele passou ali pela experiência do Val de Jaboque. E nesse momento da vida dele, era um momento propício para ele revisar toda a sua vida e toda a sua história, diante daquilo que Deus queria fazer com ele. Era como se Jacó estivesse passando naquele momento pelo passo de número 4. Ele teve que enxergar toda a sua história, tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, para então colocar diante de Deus. Ele reconheceu muitas coisas que aconteceram com ele, mas ele reconheceu e tentou lidar com isso de forma errada. Ele reconheceu, mas ele reconheceu do seu jeito, da sua maneira, e também tentou lidar do seu jeito. E muitas vezes é isso que nós tentamos fazer também. Tentamos lidar com a nossa história ou até consertar algumas coisas da nossa história que aconteceram, lidando com o passado do nosso jeito. Mas é por isso que muitas vezes nós chegamos no estágio ruim que chegamos, porque do nosso jeito nunca vai dar certo. Nós precisamos lidar com tudo isso, do jeito de Deus nas nossas vidas. Levantando o histórico de Jacó, nós percebemos aquilo que aconteceu à vida dele. As lutas desde o ventre, quando aqueles gêmeos estavam no ventre de Rebeca, estavam lutando um com o outro para ver quem iria nascer primeiro. Nós percebemos o nascimento de Esaú e Jacó ali segurando no calcanhar dele. Nós percebemos uma família disfuncional, um pai que apega-se a Esaú e uma mãe que apega-se a Jacó, e eles criam ali subsistemas dentro dessa família. Nós percebemos vínculos doentios, uma mãe que ajuda o seu filho a enganar o próprio pai para receber a bênção dele e continuar sua trajetória, sua vida. Mas a gente também vê aquilo que Jacó sofreu, enganado pelo seu sogro Labão. E aquele momento, no Val de Jaboque, era o momento mais propício da sua vida para ele revisar toda a sua história. É interessante a gente pensar aqui em algumas coisas que aconteceram nesse texto de Gênesis 32, que trazem lições importantes para a nossa vida. Por exemplo, o fato de ele estar ali no Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? O val é um riacho onde as pessoas passavam ali com água pela canela, mais ou menos. Não era um rio cheio, era um riachozinho, uma água assim baixinha em que as pessoas poderiam passar ali. E ele vai nesse Val de Jaboque, sabendo que o seu irmão está vindo ao seu encontro com centenas de homens para encontrá-lo. Ele começa a tentar resolver as coisas do seu jeito. Ele passa primeiro os seus bens, os seus servos, e ele fala para que quando eles encontrarem Esaú pelo caminho, digam para eles que tudo aquilo ali pertence, na verdade, a eles, que foi Jacó que mandou para Esaú, para tentar amenizar a ira do seu irmão. E a gente percebe aqui essa tentativa de muitas pessoas de resolver as coisas com bens materiais. Não vai dar certo. A gente não vai resolver o nosso passado com as bênçãos materiais. Agora é interessante pensar nesse val também na simbologia que ele traz. A palavra Jaboque em hebraico quer dizer espalhar.
O val, que já era uma água assim baixinha, recebia esse nome porque ele era largo e parecia que a água estava espalhada. E não é à toa que todas essas simbologias existem. É como se Deus estivesse perguntando para Jacó naquele momento: Jacó, o que foi que você espalhou durante toda a sua jornada da vida? E aí eu pergunto para você: o que foi que você espalhou durante a sua jornada da vida? Você espalhou amor? Você espalhou discórdia? O que você espalhou? Um segundo ponto muito interessante nesse texto é o fato de o próprio Deus tê-lo procurado, ter procurado Jacó. É sempre assim. Deus, ele é o maior interessado no nosso processo de restauração. E é Ele mesmo que vai ao encontro de Jacó naquele momento, para que ele seja restaurado. E a gente começa a perceber que ali acontece algo sobrenatural. Um ser, um anjo, vai em direção a Jacó e começa então a desembainhar a sua espada, e Jacó está vendo um homem com uma espada em direção a ele não tem outra coisa a fazer senão puxar também da sua espada, e ali começa uma luta muito grande. E ele começa a lutar com aquele homem, e ele segura aquele homem, e ele diz: olha, eu não vou deixar você escapar aqui de mim, eu estou entendendo que é algo sobrenatural que está acontecendo aqui, então eu não vou deixar você escapar, enquanto você não me abençoar. É interessante a gente pensar nisso. Jacó sempre foi interessado na bênção de Deus para o seu próprio proveito, e mais uma vez, naquele momento em que ele precisava revisar a sua vida, ele pede, segura e quer a bênção de todas as formas. Eu vejo isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Elas querem a bênção a qualquer custo, mas elas não querem amadurecer. Elas não querem passar pelo estágio de maturidade nas suas vidas. É muito interessante pensar nessa batalha que está acontecendo. O próprio Deus indo em direção a ele, e aquele ser sobrenatural percebe que Jacó não vai deixá-lo, então ele toca com a espada na juntura da coxa de Jacó. E é interessante porque eu costumo dizer que Deus desarticulou completamente Jacó. Ele ficou ali sem poder andar. E ele segura aquele anjo e diz: olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E é interessante aquilo que o anjo pergunta para ele: como é o seu nome? Se você voltar algumas páginas lá na história de Jacó, foi exatamente essa pergunta que o seu pai fez para ele no momento em que ele o enganava. Isaac perguntou para ele: quem é você? É o meu filho Esaú que está aí? E ele fala: sim, é o seu filho Esaú, mas era Jacó. E nesse momento o anjo faz a mesma pergunta para ele: qual é o teu nome? A minha Bíblia muitas vezes é 3D, e eu imagino que Jacó ficou com muita vontade de responder naquele momento, mais uma vez, que ele era o seu irmão, que ele era Esaú. E eu até imagino muitas vezes Jacó gaguejando, com vontade de falar: meu nome é Esa, meu nome é E. Mas aí num determinado momento Jacó reconheceu quem ele era. Ele olha para aquele ser sobrenatural e diz: meu nome é Jacó. Só isso que eu sou. Eu sou o Jacó, aquele homem que muitas vezes passou por diversas situações, que passou por enganos, que foi ajudado pela sua mãe a enganar o seu pai, mas que também enganou muitas pessoas. Sou isso que eu sou. Eu reconheço. Eu sou Jacó. Naquele momento em que ele reconheceu, algo sobrenatural de Deus aconteceu na vida dele. O anjo olhou para ele e disse: você não é mais Jacó. Eu mudo o seu nome. E eu aprendo com isso, queridos, que quando a gente reconhece a nossa história, o nosso passado, e coloca ele diante de Deus e assume de fato quem a gente foi, quem a gente é até aqui, Deus transforma as nossas vidas. Nós estamos vivendo aqui no Celebrando Restauração, neste momento, o passo de número 4. Fizemos um destemido e minucioso inventário moral de nós mesmos. E nesse momento da vida de Jacó, Deus permitiu que o seu inventário fosse construído e que ele pudesse colocar sua história nas mãos de Deus e tivesse um acerto de contas com o seu passado, que ele pudesse acertar os ponteiros com o seu passado. Eu gosto de pensar na maneira como Jacó saiu dessa batalha. Ele saiu dessa batalha mancando, mas tendo um encontro com Deus.
quando todas as pessoas olhavam para Jacó andando daquela maneira, mancando, eles conseguiam entender que Deus havia mudado a história de Jacó. Que Deus havia colocado no momento da história ali um encontro pessoal com ele, de tal forma que ele pôde acertar as contas com o passado e andar de maneira completamente diferente. Todas as pessoas que olhassem para Jacó, olhariam para ele andando de forma diferente e diriam: ele está andando assim porque ele teve um encontro com Deus. Naquele momento da vida de Jacó, além de reconhecer aquilo que ele estava vivendo naquele momento, ele teve que colocar alguns pontos muito importantes da sua vida. Ele teve que, em primeiro lugar, perdoar o seu passado, perdoar coisas que ele havia vivido, mas também perdoar pessoas, perdoar sua mãe por ter ajudado a enganar o seu pai, olhar para situações como essa e entender que existiam tarefas do coração dele que ele precisava fazer para chegar a um novo nível de maturidade. E aí eu quero perguntar para você hoje, diante da sua história, diante da sua vida, diante do seu passado, sabendo de coisas que só você pode fazer para que a restauração seja efetiva na sua vida, eu quero te perguntar o seguinte: o que te impede de passar para o próximo nível de maturidade? Que ações dependem somente de você e que você deve realizar? Se é perdão, querido, comece a trabalhar isso no seu coração. Nós vamos entrar nas próximas semanas em novos estágios aqui na nossa história. Talvez a gente olhe um pouquinho para os nossos defeitos de caráter, talvez a gente olhe para as pessoas que nos machucaram e a gente vai ter que lidar muitas vezes com o nosso perdão. Eu queria colocar essa pergunta desde já. O que te impede de passar para o próximo nível de maturidade? E o que você sabe que deve fazer e precisa fazer? Você já sabe, eu falo todas as semanas aqui. Se você puder, deixa um like aí nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem. Fui!